Prezados médicos residentes e futuros médicos, hoje começamos mais uma aula do curso Medicina Diagnóstica e Interação Clínico-Laboratorial. Sejam muito bem-vindos. A aula que se iniciará agora será sobre exames de citogenética, cariótipo, AREI e MLPA. Como usá-los na prática médica, ministrada pela doutora Beatriz Versiani. Beatriz é médica do Grupo Sabin, geneticista clínica e citogeneticista. Além disso, possui doutorado em Ciências e residência em Genética Clínica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, e é graduada em Medicina pela Universidade de Brasília, também conhecida como UNB. Sem mais delongas, doutora Beatriz, seja bem-vinda também. Fique à vontade para iniciar a sua aula. Boa noite, então. Boa noite a todos. Agradeço o convite do Sabin para falar sobre um assunto extremamente importante e que eu gosto muito de falar. É um tema que me fascina e eu acho que é um tema que é cada dia mais importante para quem é médico, tá? Quem está se formando em medicina, quem já é médico, independente da área, vai estar cada dia mais em contato com exames genéticos. Então, o médico tem que saber como pedir esses exames e, uma vez pedidos, como interpretar, certo? Vamos colocar aqui. Então, minha aula, como foi falado, né? Eu vou falar sobre os exames de citogenética e a doutora Rosinelli mais tarde vai falar sobre os exames de sequenciamento. Tá? O meu eu vou falar sobre o cariótipo, o AREI e o MLPA, como usá-los na prática médica. Um momento. Então, por exemplo, né? Chega um paciente no seu consultório. Pode ser de clínica geral, nesse caso é uma criança de pediatria, mas podia ser um cardiologista, alguma outra especialidade. Ele tem uma cardiopatia congênita, ele tem um certo atraso de desenvolvimento, uma dificuldade de aprendizado, e você examinando ele, você acha que ele pode ter algum problema genético, alguma síndrome genética. E aí, nesse caso, como que a gente vai começar a investigação? Será que a gente pede um cariótipo para ele? Será que a gente pede uma análise cromossômica por microarray? Será que a gente pede um MLPA? Ou talvez um sequenciamento gênico, um painel de NGS, um genoma, um exoma? Quer dizer, como que a gente começa, como que a gente prossegue a investigação desse paciente? É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho nessa aula, tá? Então, antes de começar a falar pelos os exames em si, a gente vai fazer uma breve recordar a estrutura do DNA e dos cromossomos. Então, isso só recordando, aqui você tem a dupla hélice de DNA, formado pelas bases nitrogenadas, né, os nucleotídeos, é uma dupla hélice, e dentro do núcleo celular, que é onde está o material genético, ela vai se enovelando, tá? Em volta das proteínas chamadas estomas, até que forma o cromossomo, tá? O cromossomo é formado pelo centrômero, o telômero e os telômeros no final, tá certo? Então, as alterações genéticas, elas se dividem didaticamente em alterações cromossômicas, tá? Que é ao nível dos cromossomos, e alterações gênicas, que é ao nível dos genes, tá certo? Então, os exames genéticos, eles acabam que se dividem também em exames que vão avaliar alterações cromossômicas e alterações gênicas, ok? Os exames que avaliam alterações cromossômicas são o cariótipo, o CGH e o SNP array e o MLPA. E eu vou falar sobre cada um deles. E o exame que avalia as alterações gênicas é o sequenciamento gênico, que tem vários tipos, tá? Que quem vai falar é a doutora Rosinelli na segunda aula. Bom, então, isso é importante vocês aprenderem. Parece simples isso aqui, mas na hora de solicitar um exame, você tem que pensar, o que eu estou procurando? Estou procurando uma alteração maior, né, a nível de cromossomo, uma perda, um ganho,
ou eu estou desconfiando que o paciente tem uma alteração em algum gene específico. Então, começando, você tem que saber o que está procurando para saber qual exame solicitar. Revendo também, né, o cromossomo, lembrando que o cromossomo, ele tem um centrômero no meio, o braço que está para cima é chamado de braço curto, representado pela letra P, o braço que está para baixo é chamado braço longo, representado pela letra Q, tá? Isso é importante quando você receber o resultado de algo, por exemplo, de um cariótipo, ou até de um array, de um MLPA, ele vai vir mostrando em qual segmento do cromossomo está a anormalidade. Então, você tem que saber. Então, o cromossomo, então, ele é dividido em braços, né? Depois ele é dividido em regiões, com números, em bandas e subbandas. Então, aqui você tem, que é o braço curto, na região 1, banda 1, subbanda 3. Então, você consegue localizar aqui exatamente a região que ele está se referindo, né? Por exemplo, o exame ou um livro que você lê. E aqui o braço Q, o braço longo, região 2, banda 1, subbanda 1. Okay? Então, o que é o cariótipo? O cariótipo é o estudo dos cromossomos, tá? Ele pode ser realizado em sangue periférico, em qualquer tecido do corpo, por exemplo, pele, teoricamente músculo. Você pode fazer um cariótipo de osso, de qualquer tecido em teoria, tá? Mas o mais comum é pele. Depois do sangue periférico, o tecido que se costuma fazer é pele. Mas pode ser feito em líquido amniótico, pode ser feito em placenta e pode ser feito em medula óssea, tá? São os locais mais comuns de serem feitos. E é um exame um pouquinho artesanal, não é um exame que a gente joga numa máquina e sai do outro lado. Ele tem algumas etapas. Você colhe o sangue do paciente, você coloca ele em meio de cultura, chamado de CMA. Você tem que esperar um período aí de 24 a 72 horas, dependendo do exame que você quer fazer, tá? Quando você faz sangue periférico, você deixa 72 horas ele crescendo, ok? O cariótipo, quando é feito em medula óssea, geralmente é para pesquisa de alterações hematológicas, tá? Então, aí você pode esperar, você pode fazer a coleta na hora, ou você pode fazer em 24 horas. No sangue periférico, que é o mais comum, você espera 72 horas. Depois você interrompe a replicação das células na fase de metáfase, que é a fase melhor para se visualizar, você faz uma coloração desses cromossomos e você banda, ok? E aí aqui você tem como você consegue visualizar as células no microscópio, tá? Esse aqui é onde chama uma metáfase, e aí você vai vendo, você consegue classificar os cromossomos, você vai analisando número 1, número 2, número 3, ok? Mas, eu disse que é bem artesanal, mas tem uma parte que já foi automatizada, que você consegue jogar no computador, você faz toda aquela parte de semear, de colher, de bandar, mas aí você fotografa, né, no microscópio, joga para o computador e ele alinha assim um do lado do outro, ok? O que facilita a análise. Então, antes o que era feito no microscópio, em alguns lugares ainda você agora depois dessa fase joga no computador e a gente consegue avaliar os cromossomos. Mas o computador, ele tenta acertar os cromossomos, tá certo? Normalmente ele erra e a gente vai lá e corrige. Então, não é ele que faz tudo, não. Lembrando que a espécie humana tem 46 cromossomos, eles são 23 pares, né? Então, são 44 autossomos. Então, eles são classificados por números, né? Eles recebem esses nomes, que são os números. Desculpa. Então, tem o par número 1, o par número 2, o par número 3, 4, 5, até o 22, que é pequeno. E depois a gente tem os cromossomos sexuais, né? O homem tem um X e um Y e a mulher tem 2X. Né? Então, a análise dos cromossomos se faz assim, visualmente, você analisando todos os cromossomos,
Você vai contar, ver o número, se está certo, e ver se todos os cromossomos têm todas as bandas, tudo que é esperado, ok? Então, o que a gente pode encontrar no cariótipo? Tá? Você pode ter alterações numéricas ou você pode ter alterações estruturais. Tá? Alterações numéricas, elas podem, então, é um número diferente de 46. Elas podem atingir os autossomos ou os cromossomos sexuais. Tá? Então, por exemplo, o que você tem de alteração numérica dos autossomos? As trissomias 13, 18, 21, que é a síndrome de Down. Tá? Você pode ter uma trissomia do 8, mas em mosaico. Mosaico é quando você tem células normais e células alteradas. Você pode ter tetrassomias parciais, ou seja, pedaços de cromossomos que estão, em vez de 3 vezes, 4 vezes. E são só os principais exemplos. E você tem as alterações numéricas dos cromossomos sexuais. 45X, que é a síndrome de Turner. Aqui você tem 47XXY, que é a síndrome de Klinefelter. Mas você pode ter triplo X também, uma mulher que tem 3X. Você pode ter a síndrome do duplo Y, que é um homem com 2 Ys. Dentro de uma variação do Klinefelter, você pode ter um homem com 2X e 2Y, e aí você, nesse ainda pode ter mais coisas, eu coloquei os principais. Tá? E você pode encontrar também um cromossomo marcador. O que é um cromossomo marcador? Às vezes você pode receber esse resultado, uma paciente que tem 47 e que apresenta um cromossomo marcador. Um cromossomo marcador é um cromossomo pequenininho, um pedaço de cromossomo, que pelo cariótipo você não consegue definir o que é. Então você coloca só que é marcador. Essas são as alterações numéricas. Aí você tem as alterações estruturais. Você pega um cariótipo, você conta, você vê que tem 46 células, mas quando você vai analisar um por um os cromossomos, você pode encontrar uma deleção, tá? As deleções mais comuns são essas que eu pus 4P-, que é a síndrome do elmo grego, 5P-, que é a síndrome de miado de gato. Quem trabalha já passou pelo berçário, talvez já tenha visto isso. Outras deleções que são relativamente comuns é 18Q-, quer dizer, uma deleção de parte do braço longo do cromossomo 18 ou uma deleção também de parte do braço curto do cromossomo 18. São deleções que não são tão raras de se ver. Além disso, você pode ter duplicações, você pode ter inversões, em que você tem dois cortes no cromossomo e ele inverte. Você pode ter translocações, em que parte de um cromossomo se transloca para outro. Você pode ter uma inserção, você pode ter um isocromossomo. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui, para a gente aprender. Então, esse aqui é um cariótipo de uma menina. Aqui, a gente vê que tem 2X e não tem nenhum Y. Todos os cromossomos têm um parzinho. E chega no 21, em vez de ter só 2 21, a gente tem 3 cromossomos 21. Tá? O cariótipo, então, que vai vir no laudo é 47XX mais 21, tá? Que é compatível com síndrome de Down. Nesse outro cariótipo, a gente tem, se você contar, tem 46 cromossomos, mas quando a gente chega aqui no cromossomo 14, você tem um 14 normal e você tem um 14 que está translocado aqui, um cromossomo 21, tá? Mas se você olhar aqui, não translocado só tem um cromossomo 21. Então, desculpa, gente, eu errei. Se você contar, tem 45 cromossomos, tá? Porque o que a gente tem aqui? A gente tem uma translocação 14-21, tá? Essa pessoa tem síndrome de Down? Não, porque ela só tem 2 cromossomos 21. Um está no 14 e o outro está livre. Tá? Então, isso é um cariótipo que você pode ver na sua prática clínica. Alguém chegar com essa translocação 14-21, o que é importante você ver que se ela tem ao todo 45 cromossomos, ela não tem um 21 a mais. Então, o paciente não tem síndrome de Down, mas ele tem um risco de ter um filho com síndrome de Down se ele passar para o gameta dele, consequentemente para o filho, esse 14 translocado com 21. Tá?
Vamos ver aqui. Esse cariótipo, a gente está vendo que está tudo normal, tá? Se você for ver, os cromossomos estão certinhos, mas chega aqui, você tem só um cromossomo X e nenhum Y, né? Então, esse cariótipo ele é como 45X, que é típico da síndrome de Turner. Tá? Mas a síndrome de Turner, o cariótipo mais comum é 45X. Antigamente, nos livros mais antigos, você vai ver escrito 45X0, mas essa nomenclatura já caiu em desuso, é só 45X mesmo, tá? Na síndrome de Turner tem algumas outras variações de cariótipo que também você pode ver na síndrome de Turner. Um exemplo é esse aqui. Essa paciente, ela tem o que a gente chama de isocromossomo de X. É um isocromossomo de braço longo de X. Aqui ela tem 2 braços longos do cromossomo X e nenhum braço curto. E como na síndrome de Turner, o gene relacionado à estatura, ela está no braço curto do cromossomo X. Essa pessoa perdeu o braço curto, então ela vai ter baixa estatura, tá? Então, aqui é como você vai ver no laudo, 45X, ISO de XQ10, tá? Porque ele tem 2 braços longos, né, Q. Esse é um exemplo de um cariótipo marcador que eu tinha falado lá no início. Você tem todos os 46 cromossomos, e em todas as células você tem X e um Y, em todas as células analisadas você tem esse pedacinho de cromossomo. Você sabe que não é uma sujeira por algumas características, você vê que ele tem um pouco de banda, e você encontra em todas as metástases a mesma imagem, tá? Então, só que você não sabe dizer aqui, olhando os cromossomos só, que cromossomo que é, que pedaço de cromossomo que é. Você tem que fazer outros exames. Então, no laudo vai vir 47, porque você está contando 47 cromossomos, XY, mas qual é o que está mais? É o marcador. Então, vai vir mais marcador. Nesse caso, você vai ter que usar outras técnicas para tentar descobrir o que é esse marcador. Tá? Uma outra coisa interessante, aqui a gente vê nesse cariótipo, que tem todos os cromossomos, quase todos estão ok, você tem um X e um Y, e aqui você tem um cromossomo que ele é chamado de cromossomo em anel, tá? Porque ele fica parecendo um anel, ele se fecha em si mesmo. A pontinha do braço curto se liga à pontinha do braço longo. E nesse caso, é um cromossomo 15 em anel, tá? Como que a gente sabe? Na verdade, a gente deduz, porque está faltando um cromossomo 15 e tem esse anel, e a gente sabe que o anel do cromossomo 15 é relativamente comum, não é tão raro. Agora, para você ter certeza absoluta, é interessante usar outras técnicas para descobrir, até porque nos anéis é comum que haja perda dos cromossomos, né? Perda de pedaços dos cromossomos. Então, com outras técnicas, a gente pode descobrir melhor. E é assim que você vai ver no laudo, 46XY, R é de ring, em inglês, 15. Então, você já sabe que é um cariótipo, ele não tem nada a mais, ele tem 46, mas ele tem um anel do cromossomo 15. Tá? Então, agora assim, na prática médica, né? Quando que você vai solicitar o cariótipo? Eu vou falar um pouco no que as indicações que você vê nos livros, tá? Então, qualquer criança com 2 ou mais malformações congênitas maiores estaria indicado solicitar um cariótipo. Por exemplo, uma cardiopatia congênita e uma microcefalia são malformações maiores. Uma polidactilia e uma malformação renal são malformações maiores, tá? Tá indicado solicitar o cariótipo, tá? Uma malformação maior e 2 ou mais malformações menores são o que a gente chama de dismorfias.
uma orelha displásica ou baixo implantado, uma fenda palpebral oblíqua para cima, um epicanto. Então, em teoria, se você tem uma malformação maior e duas ou mais malformações menores, também é uma indicação. E um déficit intelectual sindrômico. O déficit intelectual sindrômico é uma paciente, né, com déficit intelectual e também mais alguma coisa, ou dismorfias, ou uma cardiopatia, ou uma baixa estatura, tá indicado solicitar o cariótipo. Eu falei que isso era teórico, o que você vê nos livros, tá certo? Por quê? Porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente da técnica que é a análise cromossômica por microarray, que em alguns casos, algumas situações, ela substitui o cariótipo, ela é melhor que o cariótipo. Então, essas são as indicações clássicas, você vai vendo, às vezes, nos livros textos, mas cada vez mais, por causa do advento do array, que a gente vai conversar mais para frente, o cariótipo ele ficou mais restrito a algumas situações específicas. Primeira, suspeita de síndromes cromossômicas específicas que você sabe que você vai ver no cariótipo. Por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, a síndrome 5P-, que é chamada de miado do gato. Então, você faz essa suspeita, não tem sentido você fazer um exame muito sofisticado, sendo que você sabe que o cariótipo vai mostrar isso. Então, está indicado pedir o cariótipo, a indicação maior. História de abortamento de repetição ou infertilidade. Por quê? Muitos pacientes, tanto homem quanto mulher, com abortamento de repetição, ou a esposa, né? Ou infertilidade, eles têm uma translocação cromossômica, uma translocação balanceada, que você só vai ver no cariótipo. E a terceira é uma história familiar conhecida de alteração cromossômica. Por exemplo, tem na família do paciente uma história de uma translocação 14-21, que é aquele cariótipo que a gente viu, né, mais para trás. E aí o filho dele, o sobrinho, o irmão, quer saber se ele tem também, porque senão ele, né, vai poder, às vezes, ter um filho com uma formação. Aí o que está indicado é o cariótipo, é um exame simples e vai ver se tem ou não tem. Então, quando não solicitar o cariótipo, tanto saber quanto saber quando solicitar, é tão importante saber quanto não solicitar também. Se você tem uma suspeita de alteração gênica, se você acha que o paciente tem uma fibrose cística, não adianta pedir um cariótipo. Se você acha, como eu já peguei no ambulatório, que uma paciente tem uma síndrome de predisposição a câncer, causada pela mutação num gene, por exemplo, BRCA1, não adianta você pedir o cariótipo, né? Você não vai ver, né? Então, tem que saber disso. E aí eu pus esses né, marquinhos de exclamação, deficiência intelectual não sindrômica, transtorno do espectro autista. Hoje em dia, o que se pede são outros exames, ou array ou exoma, para procurar alterações gênicas ou alterações cromossômicas, mas muito pequenas. O cariótipo, você não vai encontrar praticamente nada, tá? Mas por que eu pus assim esse alerta? Porque se você está num serviço público, por exemplo, que você não tem acesso a outros exames, mas você tem acesso ao cariótipo, a gente pede o cariótipo. É o que a gente tem, tá? Então, idealmente não é o exame ideal para se pedir nessas situações, deficiência intelectual não sindrômica e transtorno do espectro autista, mas se é o só que você tem, você pode pedir. Então, esse foi o cariótipo. Tá? Agora a gente vai falar sobre análise cromossômica por microarray. É microarranjo em português, mas né, a gente realmente não usa essa terminologia. Então, a gente fala em inglês microarray, ok? E eu gosto dessa foto porque quando eu vou explicar para os pacientes o que é, eu explico desse jeito. É como se a gente pegasse o cariótipo e colocasse uma lupa bem grande em cima, tá? Você vai ver perdas e ganhos de cromossômicos que são muito pequenos para o olho humano ver, que o cariótipo não pega. Tá? Então, ele usa uma outra técnica, ele usa uma técnica de biologia molecular, mais para ver alterações cromossômicas. Tá? Falando um pouquinho da nomenclatura, porque às vezes é meio confuso, né? Às vezes, quando o laboratório recebe pedido
com nomenclatura diferente, às vezes o próprio médico fica um pouquinho na dúvida, tá? Você pode encontrar na literatura CMA, que é simplesmente a sigla em inglês, Chromosomal Microarray Analysis. Você pode encontrar CGH-Array, que é o Comparative Genomic Hybridization, e o SNP Array, que é Single Nucleotide Polymorphism Array, né? Que aí eu vou explicar um pouquinho. Mas o nome genérico, vamos dizer assim, geral, é análise cromossômica por microarray. Se você solicitar análise cromossômica por microarray, não tem erro e não tem confusão com o laboratório, nem com o convênio. Vai todo mundo entender o que você está pedindo, né? Então, esse é o CGH-Array, bem simplificadamente, né, para a gente entender o que é, tá? Você mistura o DNA de referência, tá? Antigamente, quando surgiu, se misturava com o DNA de uma pessoa normal, né, sem doença. Hoje, na verdade, esse DNA referência é um DNA do banco de dados, tá? Junto com o DNA do seu paciente, tá? E aí você coloca uma fluorescência e joga nessa lâmina própria para array, tá? Eu estou falando, né, bem simples assim para a gente entender. O DNA de referência vai estar, por exemplo, uma fluorescência vermelha. O teste vai estar verde. E você jogar nessa lâmina, que é bem pequena. Se eles estiverem no mesmo número, eles vão se misturar e vai dar amarelo, certo? Porque vermelho com verde dá amarelo. Se aparecer vermelho, é que tem mais DNA de referência do que DNA teste. Então, o seu paciente tem uma deleção daquela região, tá? Então, cada poço desse é uma região cromossômica, tá? Se ele aparecer verde, é que vai ter mais DNA teste do que DNA referência. Então, aquela região ela vai estar duplicada. Tá? Isso depois é colocado num programa de computador que mede direitinho, tá? Mas é só para saber mais ou menos a base. Esse é o CGH-Array. E aí tem outra técnica também usada, que é o SNP Array. O SNP Array, o SNP, é polimorfismo de nucleotídeo único. E aqui... Não, desculpa, eu achei que tinha um outro slide explicando melhor. Polimorfismo de nucleotídeo único são repetições que você tem dentro do seu DNA que são muitas vezes consideradas normais, são variações da normalidade. Mas isso é importante, então aqui você tem também o sangue do paciente, que você coloca uma fluorescência verde, você hibridiza e faz uma análise de computador, e ele mostra quantas repetições você tem de determinado alelo, de determinado genótipo, tá? O genótipo seu, que isso vai ajudar a determinar se alguma perda ou ganho, ou se alguma região cromossômica foi herdada do pai e da mãe. Mais para frente a gente vai mostrar por que isso é importante, tá? Então, os laboratórios todos agora, quando você pede análise cromossômica por microarray, ele faz o CGH e ele já faz o SNP Array junto, tá? Ele usa as duas técnicas. E aí, o que a gente pode encontrar, então, nessa análise cromossômica por microarray, que a gente chama só de array, mais fácil. Você vai ter as alterações numéricas, triploidia, tetraploidia. Então, aí, assim, se você fizer um array de uma criança com síndrome de Down, vai mostrar a trissomia do 21. Claro que você não precisa fazer um array para isso, o cariótipo vê perfeitamente, mas essas alterações grandes do cariótipo, todas você vê no array também. O que é mais importante, o que é o array mais usado, é para ver microdeleções e microduplicações. Então, desde o advento do array, foram ser descritas inúmeras síndromes de microdeleção e microduplicação, até então desconhecidas, tá? E você pode ver as conhecidas também. E qualquer alteração estrutural não balanceada, o que quer dizer isso? Qualquer alteração dos cromossomos em que você tenha perda ou ganho de algum segmento, o microarray vai conseguir ver, tá? Então, se você tem, por exemplo, aquele exemplo que eu dei lá atrás do cariótipo com marcador, se você fizer um array, ele vai mostrar exatamente qual é o segmento cromossômico que está triplicado no caso, né? Então, você vai saber o que está naquele marcador, que vai te ajudar, então, a dar o diagnóstico do paciente. E ele detecta também perda de heterozigose.
tá? Heterozigose é quando normalmente a gente recebe o material genético do pai e da mãe. Então, cada gene, cada região cromossômica, cada cromossomo sempre tem um do pai e um da mãe. Mas, às vezes, alguns pacientes apresentam perda de heterozigose, ou seja, numa região cromossômica específica, ele herdou só da mãe ou só do pai. E isso quem vai ver é o SNP array. E isso é importante para algumas doenças em que o mecanismo de ação é perda de heterozigose, tá? E você vê também como não é geralmente o que você está procurando, mas um paciente com muitas regiões de perda de heterozigose, pode ser porque o casal os pais são consanguíneos. De novo, o que o array não detecta? Ele não vai detectar nenhuma translocação equilibrada. Então, aquele paciente que a gente viu lá que tem uma translocação 14-21, ele não perdeu nem ganhou nada, nenhum pedacinho cromossômico. Então, o array não vai ver. Então, qualquer coisa equilibrada, em que não há ganho nem perda cromosômica, o array não detecta. Variantes, variantes gênicas, ou antigamente chamadas mutações de ponto, a nomenclatura está mudando de mutação para variante, ou seja, alterações gênicas, o array não vê. Doenças que são por expansão de trinucleotídeos, como síndrome do X frágil, doença de Huntington, o array também não vê. Alterações de imprinting, como na síndrome de Prader-Willi-Engelmann, o array não consegue ver. E outra coisa, se tiver alteração cromossômica em mosaico baixo é abaixo de 20, 15%, o array não consegue detectar. Então, se você tem, por exemplo, um marcador, mas não é em todas as células, é só em 10% das células do que você contou no cariótipo, por exemplo. Então, o array ele não vai conseguir pegar um mosaico muito baixo. Quando é que você vai solicitar um microarray? Tá? Naquelas mesmas... as indicações são parecidas agora com aquelas primeiras do cariótipo que eu falei, ou seja, malformações congênitas múltiplas, que são 2 ou mais malformações maiores, já são malformações congênitas múltiplas, tá certo? Uma criança com retardo de desenvolvimento neuropsicomotor ou deficiência intelectual sindrômica, ou seja, que tem mais alguma coisa, que tem uma deficiência intelectual e tem uma baixa estatura, ou tem dismorfias faciais, aquilo que a gente chama de face sindrômica, ou tem uma microcefalia ou uma macrocefalia, ou uma cardiopatia, tá? Tudo isso faz você pensar numa alteração cromossômica e às vezes é numa microdeleção ou microduplicação. E o transtorno do espectro autista é uma indicação, tá certo? Se você não encontra nada no exame físico, no sentido assim, quando chega um paciente com transtorno do espectro autista, ele pode estar dentro de uma síndrome conhecida, exagênica, que você pesquisa, se não, mas assim, os trabalhos mostram que mais ou menos 15% dos pacientes com transtorno do espectro autista vai ter alteração no array, não é um número muito alto, tá? Então, cada vez mais os pacientes, você está vendo que os pacientes, o cariótipo ele vem sendo substituído pelo microarray, porque ele pega as coisas grandes e também pega as alterações pequenas. Tá? Então, assim, isso é o geral, né, que eu coloquei, mas, por exemplo, síndromes epiléticas, tem várias síndromes epiléticas com alterações cromossômicas que você vai pegar no array, algumas doenças psiquiátricas, algumas doenças neuromusculares, distúrbios de diferenciação sexual e vários outros. Aí entra em cada área, né, médica, cada área tem as suas doenças, as suas alterações, e aí o médico mesmo, especialista, vai saber em qual situação pode ser que o paciente tenha uma alteração cromossômica, e aí ele solicita. Tá? E aí eu gostei, né, eu gosto dessa frase assim, o array ele tende a substituir o cariótipo. Tende mesmo, mas muitas vezes pode haver necessidade do cariótipo para sua correta interpretação. Tá? Então aqui, por exemplo, você recebe um array, é assim que ele vem escrito, tá? Array, HG19, é o banco de dados que ele usa, 6Q, braço longo do cromossomo Q, região 1, banda 4, subbanda 1,
Então, ele vai de 6q141 até 6q15, tá? Isso são os nucleotídeos. Então, essa região está vezes 3, ou seja, ela está triplicada. Normalmente você tem 2, né? Você só tem 2 cópias de cada. Aqui você tem 3. Então, tem uma triplicação. Se você recebe só isso, você fala, meu Deus, tá, tem uma triplicação, mas aonde que está esse pedacinho que está triplicado, né? É uma duplicação 6q? No próprio cromossomo 6, será que ele triplicou ali? É uma translocação? Esse pedacinho está translocado em outro cromossomo? É um cromossomo marcador? Então, às vezes, por mais que o array seja bem mais avançado, uma técnica mais avançada, às vezes, com o resultado do array, você tem que voltar, às vezes você tem que pedir um cariótipo para você entender o que está acontecendo com o paciente. Tá? E aqui eu gosto desse slide que mostra os limites de resolução para a gente entender um pouco mais visualmente, tá? Aqui está um cromossomo, ele está bem esticadinho, se não me engano, é o cromossomo número 1. É isso mesmo. O limite de detecção da banda G, ou seja, do cariótipo, é mais ou menos 4,10 megabases, tá? Aí aqui ele pegou uma região de 4 megabases, quer dizer, uma coisinha menor que isso, no cariótipo a gente não vai ver, uma alteração menor que isso. Então, uma região de 4 megabases de um array, mostrando uma deleção de uma megabase, que tem mais ou menos 70 oligonucleotídeos. Tá? Então, você vê como que o array ele consegue ver muito mais coisa do que o cariótipo. Tá? Uma coisa importante para a gente falar aqui também, que vai servir para os exames de NGS, que a doutora Rosinelli vai falar na próxima aula, tá? Mas para a gente já ter uma ideia. Quando é encontrado no laboratório, eles encontram uma alteração no array, ele tem, a princípio, 4, depois vocês vão ver que são 5 classificações, tá? Pode ser uma alteração benigna, por exemplo, que ela não promove uma troca de aminoácido, tá? Ou não promove nenhuma alteração na proteína, ou é uma variante que não leva a nenhum significado clínico, basicamente, tá? Ela pode ser patogênica, que é o contrário, que já está bem estabelecido, que ela provoca uma doença, uma alteração, já foi descrito na literatura, os ensaios mostram isso, tá? Além disso, tem essa classificação de possivelmente benigna, porque para fazer essa classificação tem vários critérios que têm que ser preenchidos. Então, às vezes você preenche a maioria, mas não preenche todos, você classifica ela como possivelmente benigna. Ela pode ser possivelmente patogênica, ou seja, os critérios tendem a mostrar que ela é patogênica, mas não há uma certeza absoluta, tá? As classificações benigna e possivelmente benigna, geralmente não é relatado no laudo do exame, tá? Então, se o laboratório encontra uma benigna ou possivelmente benigna, ele não vai nem relatar. Ele vai relatar as patogênicas, possivelmente patogênicas. Além disso, tem uma quinta classificação, que é a variante de significado incerto, que é exatamente o que o nome diz. Foi encontrada uma variante e não se sabe exatamente o significado. Por alguns critérios, ela parece ter uma patogenicidade, por outros critérios, ela parece ser mais benigna. Isso acontece, gente, porque esses exames mais modernos, eles são tão avançados que eles encontram variações que a medicina atual não consegue explicar. Então, é bem assim, olha, tem essa variação, o que ela quer dizer? Eu não sei. Vamos aguardar. Aguardar é o quê? Acompanhar o paciente, depois de 1 ano, 2 anos, você pode pedir uma reavaliação dessa variante, e pode ser que com a literatura tenha aparecido mais dados na literatura que possam jogar ela para ser mais para benigna ou mais para patogênica. E a gente chama de VUS, é bem conhecida como VUS, porque é a sigla em inglês, Variant of Unknown Significance. E a gente fica um pouco, esses VUS às vezes dão um pouquinho de trabalho para a gente, porque a gente faz um array querendo, né, uma resposta, e ela não necessariamente vem o que a gente esperava, né?
mas é o que acontece hoje nesses exames genéticos mais avançados. Eu falei do cariótipo, falei do array, falar um pouquinho do MLPA. O MLPA é a sigla para Multiplex Ligation Dependent Probe Amplification. É uma técnica de biologia molecular também associada que avalia alterações cromossômicas. Eu não vou entrar na técnica do MLPA, tá? Porque é uma técnica mais complexa, eu acho que não é o caso aqui. O que o MLPA faz? Pesquisa de alterações no número de cópias, tá? Que são as CNVs. Deixa eu ver uma coisa aqui. Em regiões genômicas específicas e sabidamente associadas a condições genéticas específicas. Então, você está procurando, geralmente, você usa MLPA para microdeleções ou microduplicações que você não consegue ver no cariótipo, mas é uma coisa específica, você não está no array, é uma coisa geral, você está procurando em qualquer lugar uma alteração. No MLPA não, você sabe o que você está procurando, é uma região específica, tá? Ele é usado no diagnóstico molecular de doenças genéticas cuja patogênese está relacionada a deleções ou duplicações de sequências gênicas específicas, tá? Uma outra vantagem do MLPA é essa, ele pode detectar alterações de imprinting, ok? Lembrando que o imprinting é o processo pelo qual apenas uma cópia de um gene, materno ou paterno, é expressa no indivíduo, tá? Normalmente, né, os genes, tanto que você recebe da mãe quanto do pai, são expressos. Em algumas situações, não. Em algumas situações, isso é normal, é o esperado, tá certo? Em que apenas um deles se expressa e o outro não. Quando você perde isso, quando os dois se expressam ou quando nenhum se expressa, vem a doença, tá? Isso que é alteração de imprinting. Então, o MLPA, ele é o único dessas técnicas mais modernas, antigamente tinha outras, que consegue detectar alterações de imprinting. Então, ele é o ideal para doenças em que o mecanismo de ação seja alteração de imprinting, tá? Então, você vai pedir síndromes de microdeleções e microduplicações que você já conhece. Por exemplo, síndrome de Williams. Uma síndrome de Williams é bem conhecida e já se sabe que é uma deleção no braço longo do cromossomo 7 nessa região. Então, eles vão pegar uma sonda para essa região, tá? De MLPA. Ele vai mostrar, tem a deleção, não tem a deleção. A síndrome de deleção 22q12, que antigamente era chamada de George ou velo cardiofacial, hoje se chama mais de deleção 22q ou 22q12, é isso também. Você acha que o paciente possa ter isso, você vai pedir um MLPA para a síndrome de deleção 22q12. Então, tem também a síndrome de deleção T36, a síndrome de Smith-Magenis, que é uma deleção aqui no braço curto do cromossomo 17. Distrofia muscular de Duchenne, um dos mecanismos de ação é a deleção, duplicação do gene DMD, então ele vai pegar aquela região e vai conseguir ver, tá? Hoje em dia, assim, a MLPA é só uma empresa que fabrica e ela vende uns kits, tá? Então, você tem que ter uma suspeita específica, mas, por exemplo, tem um kit que é de síndromes de microdeleções. Eles têm mais ou menos umas 10, se não me engano, síndromes Williams, geralmente, 22q, um P36, que é tudo pesquisado, tudo junto, tá? Mas na hora de pedir, quando o médico pede, geralmente ele tem uma suspeita específica, tá? Outras ocasiões em que você pode solicitar MLPA, em síndromes predominantemente gênicas, mas que também podem ser causadas por alteração no número de cópias, tá? Por exemplo, aqui a neurofibromatose não é tão comum, mas grandes deleções de BRCA1, BRCA2, né? Que é gene de predisposição a câncer. Você pode ter variantes, você pode ter uma síndrome de predisposição a câncer por variantes em um desses genes ou por grandes deleções. Então, às vezes, é interessante fazer também, além da pesquisa gênica, fazer um MLPA, quando você está buscando BRCA1, BRCA2. Tá? E outros genes de predisposição a câncer também.
E, como eu falei, doenças com alterações no mecanismo de imprinting, que as mais famosas é a síndrome de Angelman, a síndrome de Prader-Willi, que é na mesma região do braço longo do cromossomo 15, mas você tem ainda a síndrome de Beckwith-Wiedemann, a síndrome de Silver-Russell e outras menos comuns. Então, para a síndrome de Angelman e Prader-Willi, por exemplo, o exame ideal é o MLPA, porque ele vai pegar microdeleção, que é um dos mecanismos de ação. Então, no Angelman e Prader-Willi, você pode ter microdeleção daquela região específica do braço longo do cromossomo 15, ou você pode ter alteração de imprinting, e o MLPA pega os dois. Tá? Então, aqui eu gosto de fazer essa comparação. O array é um exame mais ou menos de rastreio. Você não tem uma hipótese diagnóstica forte. Você viu um paciente, você achou ele sindrômico, ele tem mais de uma malformação congênita, ele tem uma deficiência intelectual, ou ele tem uma síndrome epilética que você sabe que pode ter uma alteração cromossômica. Você vai pedir um array. O MLPA, por outro lado, são sondas específicas, então você tem que ter uma hipótese diagnóstica um pouco mais forte, você tem que saber o que você está procurando. E no array, não. Tá? Então, cada exame tem a sua indicação específica. Então, aqui eu estou só passando rapidamente por alguns pacientes, né? Esse aqui é um bebê que nasceu no berçário, ele tem microcefalia, ele tem baixo peso e estatura, ele nasceu PIG, ele tem algumas dismorfias, um queixo pequeno, um pezinho que a gente chama com calcânio proeminente, chamado em mata-borrão, ele tem essa alteração de membros superiores, tá? Então, que exame você pede para esse paciente? Está errado pedir um array? Hoje no berçário se usa muito array para os pacientes. Não estaria errado, mas esse paciente que tem um pouquinho mais de experiência já vai desconfiar que é um paciente que tem trissomia do 18, antigamente chamado de síndrome de Edwards, tá? Então, se você pedir um cariótipo, você vai receber esse resultado aqui desse bebê, tá? 47XX mais 18, ou seja, uma trissomia do 18. Já esse paciente não faz a gente pensar numa síndrome assim conhecida, específica, tá? Então, ele estaria indicado pedir um array, tá? E você ia ver que ele tem uma duplicação no braço longo do cromossomo 4, nessa região, 25342, que não é uma síndrome muito conhecida, tá? Que dificilmente você vai fazer esse diagnóstico sem pedir um array. Esse paciente é um paciente de consultório, do ambulatório, ele deu autorização para as fotos, tá? Essa menininha chegou, era uma menininha com alta estatura, macrocefalia, atraso no desenvolvimento e algumas dismorfias. E o pai também tinha uma alta estatura, uma macrocefalia e uma dificuldade de aprendizado, ou seja, era bem parecido. A gente ficou na dúvida se pedir um sequenciamento do gene da síndrome de Sotos, que é uma síndrome de hipercrescimento, né? Ou se pedia um array. No final foi solicitado um array e mostrou que tanto a filha quanto o pai tinham uma deleção dessa região aqui do cromossomo 9, que essa sim é uma síndrome mais ou menos estabelecida, que dá alta estatura, dá macrocefalia, dá dificuldade de aprendizado e dá outras coisas também, tá? Então, às vezes a gente fica na dúvida, se um exame não dá nada, a gente pode passar para outro, nada impede. Tá? E essas síndromes todas, você tem o Prader-Willi, que tem hiperfagia, né? Um quadro de obesidade, atraso de desenvolvimento, uma deficiência intelectual, de comportamento. Aqui você tem uma deleção 22q, que é um quadro bem variado, mas no geral você tem algumas dismorfias, uma boca pequena, um nariz maior, fenda palpebral curta, cardiopatia. Silver-Russell é uma síndrome de baixa estatura importante, com essa face triangular. A síndrome de Angelman, que é uma síndrome de deficiência intelectual, praticamente ausência de fala, ataxia, deficiência intelectual, tá? Todos esses, como a gente já conversou, o ideal é que você faça um MLPA. Então, voltando ao menininho, ao paciente do primeiro slide, esse paciente, a gente faria um MLPA para ele, que é mostrar que ele tem síndrome de Williams. Tá? Eu agradeço, então, a atenção de vocês.
falei um pouquinho sobre os exames que pesquisam alterações cromossômicas. Deixo aí uma frase de Gregor Mendel, que falou há muitos anos atrás, meu tempo virá, e ele veio, né? E ele veio e ainda vai continuar avançando bastante, certo? Agradeço, deixei meu e-mail para qualquer dúvida. E se alguém quiser fazer alguma pergunta... Depois, se alguém quiser mandar alguma pergunta por e-mail, fica à vontade. É um assunto complexo, né? A gente sabe disso, mas espero ter deixado uma sementinha assim de curiosidade para quem não se, né, talvez não tenha entendido muito bem, para que siga nesse assunto, estudando, perguntando, indo atrás, porque os médicos hoje têm que saber, têm que estar por dentro desses exames de nova geração.